Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu quero compartilhar com você o conceito de ramal de atendimento para redes FTTH. Bom, eu sou Thiago Boirano, consultor para provedores de internet, e o que a gente vê de costume quando você não tem um projeto bem elaborado é os provedores saindo, lançando fibra aleatoriamente na cidade, sem olhar e analisar quais são as áreas que você vai investir e aonde está a sua infraestrutura. Então você sai investindo, vai crescendo a infraestrutura, mas não consegue analisar o projeto em parte ou como um todo. Então esse conceito de ramal de atendimento, ele vem para que você possa ir montando o projeto em um quebra-cabeça para que você possa ter uma dinâmica melhor posteriormente, até mesmo na gestão da área técnica do seu provedor de internet. Como é que é composto esse conceito, tá? Você pode dividir o ramal de atendimento para ele atender 1 para 64 clientes ou 1 para 128 clientes, que é a capacidade total desse ramal. Nós precisamos entender qual é a capacidade de limitação da infraestrutura de caixas. Eu coloquei como exemplo aqui caixas de atendimento CTO com capacidade para atender 16 clientes na sua totalidade, tá legal? Cada caixa dessa vai atender 16, nós temos aqui 8, né? E aí, o que acontece? O que eu recomendo é que cada caixa inicialmente atenda os primeiros 8 clientes, para que você possa crescer de forma escalonada. À medida que vai entrando o cliente, eu vou expandindo a minha infraestrutura para que eu possa atender mais usuários, legal? Uma outra dúvida que muitos me perguntam é quantas fibras utilizar no cabo. Com essa definição, a gente consegue definir quantas fibras utilizar no cabo com mais facilidade. Por quê? Eu sei que a minha capacidade da caixa é para atender 16 clientes, certo? Eu vou colocar no primeiro momento um splitter de 1 para 8 conectorizado, balanceado dentro dessa caixa. Então, para mim ligar esse primeiro splitter de 1 para 8, sendo que eu vou ligar o próximo... para me ligar esse splitter de 1 para 8, eu preciso de uma fibra ativa. E para me ligar o próximo splitter, para me completar o total do atendimento da caixa, no caso os 16, né, eu vou precisar de uma outra fibra, né, no segundo momento. Então eu deixo uma fibra ativa nessa caixa para atender o primeiro splitter e uma fibra reserva para poder atender o segundo splitter, certo? Então eu preciso, para atender essa caixa CTO4 aqui, ó, de 2 FO. Certo? Para me atender a caixa CTO3 e a CTO4, eu preciso nesse trecho aqui, ó, 4 FO. Para me atender a CTO2, 3 e 4, eu preciso de 6 FO, certo? Para me atender a 1 em diante, eu preciso de 8 FO, tá? Então, normalmente a gente não encontra esse cabo de 8 FO aí, né? Com facilidade no mercado dos distribuidores. A gente precisaria mandar fazer, é o normal, tá? O cabo que é mais consumido hoje em dia, deixa eu colocar para cá, é o cabo de 12 FO. Então eu poderia colocar muito bem um cabo de 12 FO aqui para atender as 4 caixas, certo? E aí as fibras reservas, me sobrar mais 4 fibras, poderia me servir para qualquer expansão nesse trecho. Elas estariam mortas nesse primeiro momento, mas em qualquer momento eu posso atender um cliente nessa infraestrutura com o link dedicado, uma fibra chegando lá do meu redend até o cliente, tá? Por essas fibras que estão sobrando. E aí eu vou atender aqui, essa é a minha rua A, tá? Digamos, essa é a minha rua A. Eu tenho a rua B e a rua C aqui de atendimento. Vou colocar aqui. Na segunda rua, na rua B, eu preciso atender 2 caixas. Então, eu preciso atender com 2 caixas. Então, aqui é um splitter de 1 para 8 no primeiro investimento, splitter de 1 para 8 no primeiro investimento, sabendo que eu vou expandir a rede. Então, eu posso ter aqui 2 FO e aqui é 4 FO, legal? Então, é costume a gente encontrar o cabo de 4 FO, é mais fácil de encontrar do que o de 8, tá? Então, eu posso comprar aqui
um cabo, colocar aqui nesse trecho um cabo de 4 FO. E aqui a mesma coisa, tá? Então, para me atender toda essa infraestrutura, eu vou precisar de uma porta PON ativa lá na minha OLT, né? Na minha OLT, atendendo a minha caixa CDO, que é a minha caixa de distribuição, com um splitter de 1:8 aqui na caixa CDO no primeiro momento. Esse splitter é um splitter de 1:8, balanceado, sem conector. A gente vai fazer fusões na caixa de distribuição, porque normalmente a gente não mexe muito nessa caixa. Se a infraestrutura já está construída, eu não vou mais mexer nessa caixa aqui, tá? Então eu preciso de um splitter de 1:8, sem conector, a gente faz as fusões. E aí essas fusões aqui vão vir 4 fusões nesse momento aqui para esse cabo, 2 para esse cabo daqui da rua B e 2 para o cabo da rua C. Então o splitter de 1:8 vem 4 fibras para cá, 2 fibras para esse cabo e 2 fibras para esse outro cabo aqui de baixo, tá legal? Então fica bem dimensionado. E para que eu possa fazer a minha expansão, o que eu vou precisar? Eu vou precisar habilitar, fazer uma fusão do segundo split, da extensão aqui, né, para o meu segundo splitter óptico. Então, eu vou precisar ativar o meu segundo splitter óptico balanceado, conectorizado em cada caixa CTO. E o meu segundo splitter óptico aqui de distribuição, né, vou colocar aqui splitter de distribuição aqui na caixa de distribuição, ativando uma segunda porta ou ativando um splitter de 1:2 aqui, vai depender da distância, né, que a caixa de distribuição tá, todas essas caixas estão para a OLT, mas aí eu vou poder colocar um splitter de 1:2 na saída do primeiro, na porta PON, para que eu possa dividir e atender esses 2 splitters de distribuição. Assim eu vou ligar as demais fibras aqui nas nossas caixas. Para mim fazer a expansão, no primeiro momento eu atendo com 64 e no segundo momento eu vou atender com 128, tá? E aí, para mim fazer essa expansão para o dobro de usuário, né, de 64 para 128, eu vou precisar em torno de 22%, né? Vai ser o meu investimento em relação ao investimento total. Para mim poder dobrar a capacidade para mais 64 clientes, eu preciso investir mais em torno de 22%, tá legal? Então esse é o conceito de ramal de atendimento, e aí você vai replicar isso para todas as áreas da sua cidade. Uma caixa de distribuição, 8 caixas CTO. Uma caixa de distribuição, 8 caixas CTO. Ah, Thiago, mas essa caixa de distribuição, ela pode compor mais de um ramal? Pode. Ela pode estar atendendo essas ruas para um lado da avenida e atender mais 3 ruas para o outro lado da avenida. O que limita essa infraestrutura? Basicamente, o que vai limitar a atender mais de 2 ramais é as saídas da caixa de distribuição. Então, se você tem uma caixa de distribuição que tem 8 saídas na derivação, fica muito flexível a gente colocar 2 ramais de atendimento ou até 3 ramais de atendimento na nossa caixa de distribuição, tá legal? Vai depender realmente da quantidade de saídas que tem a caixa de distribuição. Basicamente, eu vou utilizar uma bandeja para cada ramal e assim eu consigo acomodar bem as minhas fibras dentro da minha caixa de distribuição, tá legal? Lembrando que o que vai compor essas caixas CTO? Uma extensão óptica para que você possa fazer a fusão ali na fibra que vai estar ativa para atender o splitter, um adaptador SCA-PC, vai depender realmente do que você vai utilizar de configuração, né? O nosso splitter óptico balanceado, conectorizado SCA-PC, para a gente fazer a instalação e atender os nossos drops, tá? Os adaptadores, no caso, é para ponta, para você conectar o cabo drop. Aí vai depender do tipo realmente da caixa que você for comprar, de como é que ela veio montada. Então esse é o nosso conceito de ramal de atendimento. Bom, espero que você tenha gostado desse conceito de ramal de atendimento e agora eu quero te dar um presente. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um e-book sobre projetos FTTH otimizados para que você possa entender mais como você pode ter um projeto cada vez mais otimizado
e alavancar o seu provedor de internet. Se você gostou desse vídeo, clica no curtir aqui, deixa um comentário que a gente vai interagir cada vez mais. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!